Muitos leitores do mundo todo acham o livro Caminho a Cristo um livro maravilhoso e inspirador sobre a experiência humana com Cristo. Publicado pela primeira vez em 1892, Caminho a Cristo é um dos livros mais vendidos supostamente atribuídos a Ellen White, com uma estimativa de mais de 100 milhões de cópias impressas em pelo menos 165 idiomas diferentes. Os adventistas inocentes, com muito orgulho pelo conteúdo e expansão dessa publicação, apontam para este livro como uma evidência clara e cristã do suposto ministério profético de Ellen White. Se esse livro fosse de fato escrito por ela, ao menos, demonstraria que ela escreveu um bom livro cristão ao final de sua vida e velhice. No entanto, todos nós sabemos que escrever um bom livro cristão não prova que o autor recebeu algum tipo de chamado profético. A verdadeira questão que vamos explorar hoje é: Ellen White realmente escreveu esse livro? Apesar de toda a tecnologia disponível nos dias de hoje, descobrir quem escreveu o livro Caminho a Cristo ainda continua sendo um desafio muito grande, mas podemos afirmar que o produto final não é de autoria de Ellen White, porque existem poucas evidências de que ela, de fato, escreveu esse livro. O livro é o que chamamos de uma compilação, que inclui alguns de seus escritos antigos. No entanto, inclui um volume de plágio substancial de outros autores, como será demonstrado a seguir. Um dos pontos que chama a atenção é que, ao contrário de muitos de seus outros livros, não existem manuscritos específicos do Caminho a Cristo, ou que comprovem que ela, com as suas próprias mãos, escreveu todas as páginas do livro, e isso abre diversas possibilidades para que uma investigação seja feita. Segundo o Centro White, o livro foi montado pelas assistentes editoriais de Ellen White e o resultado do trabalho foi revisado e aprovado por ela. Tim Poitier, à época, em 1997, diretor assistente do Centro White, em resposta a Robert K. Sanders, no dia 8 de janeiro do mesmo ano, disse o seguinte: Ellen White não escreveu o livro à mão, por isso não posso lhe enviar uma página manuscrita. Ele foi compilado por suas assistentes editoriais a partir de seus escritos anteriores. Essa afirmação abre as portas para o início da nossa investigação. Se não existem manuscritos que comprovem que Ellen White escreveu o livro Caminho a Cristo, podemos nos perguntar: qual foi a origem? Quem de fato escreveu? Qual a fonte de inspiração e até mesmo se existem colaboradores não mencionados? No entanto, como você já aprendeu muitas vezes aqui, Ellen White sempre garantiu aos adventistas que seus escritos não vinham de outra fonte que não fosse o trono de Deus. Você se lembra? Nestes escritos que escrevo, nos testemunhos que dou, estou apresentando a vocês o que o Senhor me apresentou. Por mim mesma, eu não poderia ter produzido a verdade nestes livros, mas o Senhor tem me dado a ajuda de seu Espírito Santo. A irmã White não é a autora original destes livros. Eles contêm a instrução que durante sua vida de trabalho, Deus tem dado a ela. Estes livros contêm uma verdade clara, direta e inalterável, e certamente devem ser apreciados. A instrução que eles contêm não é de produção humana. Portanto, você que está assistindo a este documentário acabou de ouvir da própria Ellen White que a origem de todos os seus escritos não vem de terceiros ou de autores humanos, mas sim do próprio Deus. Grave bem essas frases. Nossa primeira suspeita está numa mulher que trabalhou diariamente com Ellen White como uma das melhores e mais inteligentes assistentes editoriais que a suposta profetisa jamais teve. Seu nome, Fanny Bolton. Fanny Bolton foi contratada por Ellen White como assistente editorial enquanto o livro Caminho a Cristo estava supostamente sendo escrito. Fanny Bolton ingressou na equipe de Ellen White no ano de 1888 e Caminho a Cristo foi publicado em 1892. A senhora Bolton fez a seguinte declaração a Edward Bellinger: durante o período de 1895 a 1897, fui informado pessoalmente pela senhorita Fanny Bolton em Battle Creek que ela
era a verdadeira autora que havia escrito o livro Caminho a Cristo e que Ellen White pegou o manuscrito e publicou sob o seu próprio nome. Essa declaração foi autenticada em cartório em 1952, como você pode ver na imagem. Este parece ser o único exemplo conhecido em que Fanny Bolton afirmou ter escrito o Caminho a Cristo. No entanto, ao longo de muitos anos, ela expressou a preocupação a muitos ministros e líderes da Igreja Adventista de que ela e outra assistente de Ellen White, Marian Davis, estavam escrevendo diversos materiais, mas que no final eles eram publicados como se Ellen White tivesse escrito. Para contrariar as alegações de Fanny Bolton, em 1982, o Centro White publicou vários documentos para defender a posição de que Fanny Bolton era mentalmente instável, maluca e espiritualmente imatura, e repetidamente confessava ter uma atitude errada em relação aos escritos de Ellen White. Embora a senhorita Bolton tenha confessado sua atitude de desejar reconhecimento por seus esforços na produção dos livros de Ellen White, ela nunca confessou estar mentindo ou dizendo um falso testemunho sobre ela, Fanny Bolton, ter escrito o material publicado sob o nome de Ellen White. Na verdade, após deixar o emprego com a suposta profetisa, ela continuou durante muitas décadas a insistir que estava envolvida em mais do que apenas polir ou ajustar os escritos de Ellen White. As alegações da senhorita Bolton certamente se encaixam num padrão de Ellen White de tomar os escritos de outros e torná-los seus. Alguns adventistas chegaram a sugerir que, na verdade, foi Marian Davis e não Fanny Bolton quem compilou o Caminho a Cristo. Independentemente de qual assistente editorial compilou o livro, é mais do que evidente que um volume incrivelmente substancial originou-se das mentes de autores que, na verdade, não eram adventistas. Autores 100% de carne e osso, autores humanos. Em 1892, Ellen White lançou este livro tão precioso, O Caminho a Cristo, com o objetivo de exaltar a pessoa do Senhor Jesus como centro da nossa fé e da nossa mensagem. Pastor, me explica um pouquinho, como um livro que foi escrito há 125 anos, escrito por Ellen White, ele tem tanta influência na vida de quem lê hoje. Mas existem livros que transformam uma estrada comum no caminho para o céu. Caminho a Cristo. 125 anos conduzindo gerações para a verdadeira felicidade. Uma pergunta que todo adventista do sétimo dia que doa 10% dos seus salários para a organização deve fazer é a seguinte: Ellen White, afinal de contas, é ou não a autora do livro adventista mais importante e distribuído no mundo? Um professor adventista chamado Jude Lake argumenta e defende que Ellen White foi a autora de Caminho a Cristo. Ele disse: a estrutura retórica, ou, em outras palavras, o comprimento das frases, parágrafos e vocabulário de Caminho a Cristo espelha o restante dos escritos de Ellen White, o que é uma forte evidência de um único autor. Lake não ofereceu nenhuma prova em seu site para apoiar a sua alegação de que o comprimento das frases ou o comprimento dos parágrafos espelham outros escritos de Ellen White. O problema é que ele não notou que o próprio Centro White disse que grande parte dos escritos de Ellen White, produzidos após 1870, envolveram assistentes editoriais. Vamos então distribuir a nossa investigação em algumas evidências. Vamos começar pela estrutura do livro. De acordo com a lista dos livros da Bibliografia de Bibliotecas Privadas e do Escritório de Ellen White, de 1993, do Centro White, Ellen White possuía um livro que com certeza chamou a nossa atenção. O livro em questão é a versão de 1888 da autora Hannah Smith, do livro O Segredo Cristão de uma Vida Feliz.
O fato deste livro pertencer à biblioteca de Ellen White não seria um problema, pois qualquer autor possui a sua própria biblioteca particular. O problema é que este livro possui características e evidências de que, ao ler o livro de Hannah, que usa a terminologia passos na vida cristã, Ellen White e suas assistentes decidiram utilizar a estrutura e o conceito da obra de Hannah em seu novo projeto. Hannah usa a imagem de passos para descrever a progressão da jornada com Cristo e o crescimento e entendimento cristão. Ela usa as palavras passo ou passos mais de 25 vezes em seu livro. Muitos que leram tanto o livro de Hannah quanto o Caminho a Cristo notaram a semelhança na estrutura e no conteúdo, embora Caminho a Cristo seja muito mais condensado e conciso. Em alguns capítulos, parece que o autor fantasma de Caminho a Cristo seguiu o fluxo de Hannah, discutindo assuntos seguindo assustadoramente a mesma ordem que Hannah Smith e usando muitas das mesmas passagens da Bíblia. Ao examinar os capítulos, semelhanças impressionantes nos títulos ficam ainda mais visíveis. Perceba o seguinte: no livro de Hannah, O Segredo Cristão, de 1888, o capítulo 5 começa com o título Dificuldades com a Consagração. No livro Caminho a Cristo, de 1896, o título do capítulo 5 é Consagração. No capítulo 6, o título é Dificuldades com a Fé, no livro de Hannah, mas no livro Adventista, capítulo 6, o título é Fé e Aceitação. No capítulo 14 de Hannah, o título é Crescimento. No capítulo 8, Caminho a Cristo, o título é Crescendo em Cristo. O título do capítulo 15 no livro O Serviço Cristão é Serviço, e o capítulo 9 em Caminho a Cristo, O Trabalho e a Vida. O título do capítulo 9 do livro de Hannah é Dificuldades com as Dúvidas. O título do capítulo 12 é O que fazer com a dúvida, no livro O Caminho a Cristo. O capítulo 17 do livro O Segredo Cristão, Hannah decidiu intitular como A Alegria da Obediência. E no Caminho a Cristo, o capítulo 13 se chama Regozijando-se no Senhor. Note que ambos os livros possuem a mesma estrutura de capítulos, ou em outras palavras, os temas são abordados da mesma forma em 6 capítulos, o que significa que praticamente metade do livro possui uma estrutura temática plagiada de um outro livro escrito 8 anos antes por uma figura importante no movimento de santidade nos Estados Unidos e uma Quaker influente como escritora cristã, evangelista e líder espiritual. Lembre-se sempre que os Quakers influenciaram os adventistas em todo o início do movimento e Ellen White e outros chamados reformadores americanos tinham suas raízes influenciadas pelos Quakers. Hannah fazia parte da biblioteca de Ellen White e, como você pode perceber, os Quakers inspiraram o livro Caminho a Cristo. Já concluímos que Ellen White não é a autora isolada do livro, que suas assistentes editoriais sim participaram na produção e compilação da obra em que a estrutura temática foi extraída de uma autora não adventista. Se continuarmos investigando, seria possível encontrar outros autores plagiados no livro Caminho a Cristo? E se sim, quem seriam eles? O professor Jude Lake continuou insistindo: toda a escrita veio diretamente de Ellen White. No entanto, a investigação sobre o livro Caminho a Cristo não nega que as assistentes editoriais sim copiaram textos dos livros antigos de Ellen White. Afinal de contas, essa era uma das funções das mulheres que trabalhavam para a suposta profetisa. Mas isso não significa que Ellen White escreveu todo o livro. Isso apenas indica que alguns escritos de Ellen White foram copiados e colados no novo livro pelas senhoritas Fanny Bolton e Marian Davis. O fato de que Ellen White era sim viciada em plagiar extensivamente outros autores era bem conhecido por suas assistentes editoriais. A Igreja Adventista dedicou considerável tempo e recursos para determinar que uma grande parte do livro em que a assistente Marian Davis trabalhou, O Desejado de Todas as Nações, sim, foi plagiado de outros autores não adventistas. Em sua confissão de 1901, Fanny Bolton explicou
que a prática de Ellen White de copiar outros autores sem dar crédito era uma fonte de preocupação para ela. Por anos, tentei harmonizar o que me parecia uma inconsistência no trabalho com um princípio literário mundano que exige que um autor reconheça seus editores e dê crédito a todas as obras das quais cita. Ao argumentar que a Sra. White não era aberta e honesta sobre essa questão, eu me via defendendo um princípio de justiça comum e honestidade literária. Walter Ray, em seu livro explosivo A Mentira Branca, foi um dos primeiros a identificar que parte do material Em Caminho a Cristo foi copiado do livro Cenas Noturnas na Bíblia, de Daniel March, e A Vontade de Deus, conhecida e feita, de Almon Underwood. Graças à tecnologia e abundantes fontes originais e digitalizadas, todas as obras de Ellen White retornam ao escrutínio dos estudiosos e muito mais exemplos virão à tona. Analise agora os exemplos de plágio direto no livro Caminho a Cristo. Ninguém além do Filho de Deus poderia realizar nossa redenção, pois somente ele que estava no seio do Pai poderia declará-lo. O coração de Deus anseia por seus filhos terrenos com um amor mais forte que a morte. Arrependimento inclui tristeza pelo pecado e um afastamento dele. O Pai nos ama, não por causa da grande propiciação, mas ele providenciou a propiciação porque ele nos ama. Cristo foi o meio pelo qual ele poderia derramar seu amor infinito sobre um mundo caído. É verdade que o arrependimento precede o perdão dos pecados, pois é somente o coração quebrantado e contrito que sentirá a necessidade de um Salvador. Mas deve o pecador esperar até que tenha se arrependido antes que possa vir a Jesus? Deve o arrependimento se tornar um obstáculo entre o pecador e o Salvador? A Bíblia não ensina que o pecador deve se arrepender antes que possa atender ao convite de Cristo. É a virtude que procede de Cristo, que leva ao genuíno arrependimento. Pedro deixou o assunto claro em sua declaração aos israelitas quando disse: "A este, Deus exaltou com sua destra para ser príncipe e salvador, para dar arrependimento a Israel e perdão dos pecados." Atos 5:31. Não podemos mais nos arrepender sem o Espírito de Cristo para despertar a consciência do que podemos ser perdoados sem Cristo. É verdade que o arrependimento precede o perdão dos pecados, pois é somente o coração quebrantado e contrito que sentirá a necessidade de um Salvador. Mas deve o pecador esperar até que tenha se arrependido antes que possa vir a Jesus? Deve o arrependimento se tornar um obstáculo entre o pecador e o Salvador? A Bíblia não ensina que o pecador deve se arrepender antes que possa atender ao convite de Cristo. É a virtude que procede de Cristo, que leva ao genuíno arrependimento. Pedro deixou o assunto claro em sua declaração aos israelitas quando disse: "A este, Deus exaltou com sua destra para ser príncipe e salvador, para dar arrependimento a Israel e perdão dos pecados." Atos 5:31. Não podemos mais nos arrepender sem o Espírito de Cristo para despertar a consciência do que podemos ser perdoados sem Cristo. É verdade que os homens às vezes se envergonham de seus caminhos pecaminosos e abandonam alguns de seus maus hábitos antes que estejam conscientes de que estão sendo atraídos a Cristo. Deus não considera todos os pecados como de igual magnitude. Há graus de culpa em sua estimativa, assim como na do homem, mas por mais trivial que este ou aquele ato errado possa parecer aos olhos dos homens, nenhum pecado é pequeno à vista de Deus. O julgamento do homem é parcial, imperfeito, mas Deus avalia todas as coisas como realmente são. O bêbado é desprezado e é dito que seu pecado o excluirá do céu, enquanto o orgulho, egoísmo e cobiça frequentemente passam sem repreensão. Mas estes são pecados que são especialmente ofensivos a Deus. Mesmo um traço errado de caráter, um desejo pecaminoso, persistentemente acalentado, acabará por neutralizar todo o poder do Evangelho. Cada indulgência pecaminosa fortalece a aversão da alma a Deus. A lei de Deus,
Atenda a ela como a voz de Deus falando à sua alma. Quando Cristo habita no coração, o amor a Cristo será a fonte da ação. Aqueles que sentem o amor constrangedor de Deus, com sincero desejo, eles cedem tudo e manifestam um interesse proporcional ao valor do objeto que buscam. Deus não exige que abandonemos nada que seja de nosso melhor interesse reter. O que você precisa entender é a verdadeira força da vontade. Esta é o poder governante na natureza do homem, o poder de decisão ou de escolha. Quem tem o coração? Com quem estão nossos pensamentos? De quem amamos falar? Quem tem nossos mais calorosos afetos e nossas melhores energias? Se somos de Cristo, nossos pensamentos estão com Ele, e nossos pensamentos mais doces são sobre Ele. Tudo o que temos e somos está consagrado a Ele. Ansiamos por carregar sua imagem, respirar seu espírito, fazer sua vontade e agradá-lo em todas as coisas. Este amor, acalentado na alma, adoça a vida e derrama uma influência refinadora sobre todos ao redor. Você deve manter esta conexão com Cristo pela fé e a contínua entrega de sua vontade a Ele. E enquanto você fizer isso, Ele operará em você o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. A condição da vida eterna é agora exatamente o que sempre foi: perfeita obediência à lei de Deus, perfeita justiça. Quanto mais nosso senso de necessidade nos conduz a Ele e à palavra de Deus, mais elevadas visões teremos de seu caráter e mais plenamente refletiremos sua imagem. No incomparável dom de seu Filho, Deus envolveu o mundo inteiro com uma atmosfera de graça tão real quanto o ar que circula ao redor do globo. Todos que escolherem respirar esta atmosfera vivificante viverão e crescerão à estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus. Você não deve esperar por grandes ocasiões ou aguardar por habilidades extraordinárias antes de trabalhar para Deus. Você não precisa se preocupar com o que o mundo pensará de você. Se sua vida diária é um testemunho da pureza e sinceridade de sua fé, e outros estão convencidos de que você deseja beneficiá-los, seus esforços não serão totalmente perdidos. Os mais humildes e pobres dos discípulos de Jesus podem ser uma bênção para outros. Eles podem não perceber que estão fazendo algum bem especial, mas por sua influência inconsciente podem iniciar ondas de bênção que se alargarão e se aprofundarão, e os resultados abençoados eles podem nunca conhecer até o dia da recompensa final. Eles não sentem ou sabem que estão fazendo algo grandioso. Não precisam se cansar com ansiedade sobre o sucesso. Eles só precisam seguir em frente quietamente, fazendo fielmente o trabalho que a providência de Deus designa. Tudo isso nos faz questionar a razão que motivava Ellen White a agir com tamanha desonestidade. Afinal de contas, qual foi o envolvimento da falsa profetisa Ellen White nesse livro? Mas não há dúvida de que Ellen White revisou e aprovou o trabalho de suas assistentes editoriais. Quanto disso veio de Ellen White? Quanto foi adicionado por seus assistentes? Não há dúvida de que Ellen White foi a pessoa responsável por revisar e aprovar a versão final do livro O Caminho a Cristo. Mas existe uma frase de Jesus Cristo que se encaixa perfeitamente nessas afirmações de Ellen White. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos.
Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8, 44. Rejeite Ellen White. Aceite a Jesus Cristo.